Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. E uma santa boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um Orando com o Padre Pio. Então você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo, né? Que realmente nesta noite, né, nós possamos viver essa sarça ardente de Deus na nossa vida. Quero já dizer uma santa boa noite a todos os meus irmãos. Leandro, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maurício. Boa noite, Leandro. Boa noite você que está nos vendo aí pelo Facebook, pelo YouTube. Que o Espírito Santo de Deus possa abrasar os nossos corações, que a presença viva do Senhor esteja no nosso meio. Grande Maurício, seja muito bem-vindo, boa noite, Maurício. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Leandro. Boa noite, irmãos. Que música maravilhosa, né? É lindo, É não é? fantástico, linda, 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 em tua presença, né? É fantástico, né? Tem tudo a ver com esses momentos que nós estamos vivendo. É sensacional. É sensacional, né? Deus, ele, o bom, o lindo de tudo, que assim, Deus vai conduzindo, né? Deus vai mostrando, olha, vai por esse caminho, agora faz assim, olha, fica legal assim. É lindo, Deus é maravilhoso. E eu quero lembrar a todos vocês, né, que deve ter vivido uma experiência fantástica, com certeza deve não, viveu uma Isso experiência fantástica semana passada. Tá né? vivendo, né? Que ainda. programa lindo, né? Falando sobre, né, o amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje nós vamos dar seguimento em tudo isso daí. E aproveitando que as pessoas devem estar cheias do Espírito. Como foi o seu dia de Pentecostes? Como foi a festa de Pentecostes para você? Tenho certeza que foi cheia do Espírito Santo. Com certeza. Compartilha conosco, né, um pouco dessa tua experiência, né? Escreve ali nos comentários, né? No Facebook, Então, agora tá passando no YouTube, aqui, ó. Tá passando, né? o endereço. Aproveita. Tá passando o endereço do Facebook aqui. Então você pode fazer seu comentário, compartilhar, Isso. né, dar a sua curtida, mandar o seu pedido de oração, Com que é certeza, muito né? importante. Nós Tá vamos passando o nosso endereço também aqui do YouTube, onde você também pode dar o teu like, pode acompanhar os nossos vídeos através do YouTube, acionar lá, como é que é lá? O sininho, aciona o sininho que você recebe as notificações dos próximos vídeos, né? De tudo que está acontecendo. Então toda vez que vai pro ar, agora tá indo, né? O Orando com o Padre Pio vai toda sexta-feira às 19h30, então já tá indo tanto pro Face como também Pro YouTube. Pro YouTube tem um pouquinho lá de atraso por causa da programação, mas tá tudo ali dentro do mesmo dia, dentro da mesma sequência. E é lógico que é importantíssimo você compartilhar, você divulgar esses canais de evangelização, né? Mostrar para todas as pessoas o quanto Deus está agindo através da internet. Semana passada nós esquecemos de falar uma coisa importante. O quê? Nós gravamos o programa de número 60. É verdade. Puxa vida, hein? 60. Hoje é 61. 61. Olha só. Deus seja louvado. O né? Alexandre vai pôr umas palminhas aí, né? Põe no vídeo depois pra, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, só pela força de Deus. Só né? pela força graça. de Deus. É pura graça de Deus. Certeza. E também dia 23, o que nós Semana que temos? vem, né? Já tem vaga ainda? Tem vaga ainda. Vamos 23, lá. semana que vem já, né? Já. Dia 23, o nosso retiro Orando com o Padre Pio. Aqui na Igreja da Boa Morte, na Rua do Carmo, 202. Tá aqui no centro da cidade. Tem estacionamento, fique tranquilo. Nós iniciamos às 10 horas da manhã, né? Sim. Com nossas orações, nosso louvor. E encerrando com a grande missa às 18 horas. Isso daí. Então você manda a sua inscrição
pro nosso WhatsApp DDD 11 947349981. Não deixa de enviar, é isso mesmo, né? DDD 11 947349981. Manda para nós então, manda a quantidade de pessoas que vai estar vindo no encontro. Lembrando que nós vamos fazer um almoço compartilhado, comunitário, né? Então traga um prato gostoso pra gente, né? Um negócio legal para compartilhar. Não traz só um prato, não. Traz bastante comida. Porque, traz ele cheio. É, que a gente come bastante, viu, gente? E também, segunda-feira, nós temos... Toda segunda-feira, aqui na Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, o grupo de oração Padre Pio. Isso. Venha nos conhecer, venha participar com a gente. Traga também seu testemunho de que você participou de alguma coisa aqui nos vídeos. Venha rezar com a gente aqui. Aqui é uma coisa mais íntima, né? Sim. É o que o Ricardo disse semana passada. É um grupo simples, mas esperamos um grupo cheio de unção, cheio de... E a intercessão poderosa de Padre Pio, né? Com certeza. E é lógico, falando de São Padre Pio, o que o Padre Pio tem hoje para nós? Ah, vamos pegar aqui nossa Diga frase. para nós, Padre Pio, hoje, qual é a sua frase? Meu Jesus. Vamos lá então para a frase do Padre Pio. Vamos lá. Então vamos ver porque o que Padre Pio tem para nós hoje, dia 14, né? Ai, dá até medo. Dia 14 de junho. Vamos lá. Você viu que eu até chego para cá. É, ele se afasta, assim, eu vou ler, ele vai indo para lá, ó. Ele me deixa sozinho Eu aqui. até chego para cá. É que cada dia é uma surpresa, viu, É. gente? Até pra gente também é... Vamos lá, dia 14. Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz. Porque somente ela possui Jesus sacramentado, que é o verdadeiro príncipe da paz. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando, né? Não. Nada, né? Nada a Ó, ver. gente, isso não é combinado, tá, gente? Não, não é. Assim, a gente Olha, é pega lá de um impressionante. livro que se chama Orando com o Padre Pio, né, Maurício? É. Pode até mostrar ali a capinha. E os temas, nossos temas Né? do programa, né? Eles vão ser... Tem dias fixos ali escritos, ali as frases, né, de Padre Pio, que foram selecionadas, aí no caso, pelo pessoal que confeccionou o livro, né? Mas nós não escolhemos, no caso. Você lembra? Né? Exato, a gente Não é, não é de Os pro, temas não é não são proposital. em cima Não é, não. das frases. Quem nos assistiu, acho que a maioria que nos assistiu a semana passada, que a gente falava dessa fidelidade à igreja em relação aos mandamentos. Sim? Em relação àquilo que a igreja, como tradição, como ensinamento, ela nos dá. E a nossa fidelidade como cristão católico, seguir aquilo que a igreja nos ensina. E hoje, Padre Pio, ele vem dar uma confirmada. apertada Só no uma parafuso, apertadinha, né? Fala assim, ó. Não é aquele parafuso que falta uma arrochada. Eu tenho um amigo meu que fala assim, falta uma arrochada. Uma arrochada. E Padre Pio, ele arrocha, né? E às vezes ele arrocha mais, né? Na verdade, ele sempre vai apertando. Então, ó, mantenha-se sempre unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz. E essa verdadeira paz vem de quem? Jesus sacramentado, que é o príncipe da paz. Então, né, não tem recado melhor que esse. Não tem. Então, olha só. Talvez a pessoa fique perguntando assim, nossa, mas talvez a gente esteja soando como até mesmo um ar de arrogância. Né? Às vezes as pessoas, não, mas todas as religiões levam a Deus. Tá. Há uma aspa nisso. Né? Há uma aspa nisso. Eu sou exemplo que existe uma aspa bem grande nisso. Né? Há uma aspa nisso. Né? Todos nós, né? Eu posso falar com muita Eu tranquilidade também. que, assim, nós temos os nossos irmãos separados, graças a Deus, né, cristãos, né, que estão ali, que comungam, né, do cristianismo, Do mesmo Jesus, do né? mesmo Mesmo Jesus, Jesus. né, mas nós estamos inseridos dentro de uma igreja que tem mais de 2.000 anos, né, mais de 2.000 anos, né, e com toda, eu digo sempre às pessoas que às vezes nos questionam, estude a igreja. Não se prenda só ao superficial, vá mais profundo. Ser imparcial mesmo. Né? nesse- Então, porque quando a gente fala sobre essa questão, que nem nós sim, nós acreditamos fielmente, né, na consagração. Para nós, católicos cristãos, no momento que nós estamos diante ali do sacerdote, diante daquele altar, nós vivemos o sacrifício novamente de Cristo. O padre está ali em persona Christi, a própria pessoa de Cristo nos trazendo, né, a sua carne e o teu sangue. Então é muito sério isso. Né? E outra, nós temos os milagres eucarísticos, nós temos situações que nos atestam tudo isso. Comprovados pela ciência. Comprovados né? pela Comprovados ciência. pela Né? Infelizmente, as pessoas não... É que eu falei, estude, vá atrás dessas informações. Vai entrar, Não é um fato de arrogância. Não é arrogância, não. Então vamos colocar bem claro. Sim. Você não pode abrir mão do ensinamento e a tradição da igreja. Porque se você buscar
Hoje, todo ensinamento cristão, Aham. até mesmo dos nossos irmãos evangélicos, eles vêm de onde? Baseados onde? Dos Sim. padres do deserto. E tem uma Não coisa. existe outra base. A base é essa base da E igreja. eu vou te falar uma coisa. Talvez, e eu peço assim, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que existem irmãos evangélicos que nos assistem. acompanham. Nós cantamos músicas evangélicas, nós Sem adoramos problema. muitos irmãos, né, nossos que estão ali em Cristo. mesmo. Né? Mas eu vivi uma experiência, eu venho analisando uma certa experiência e eu descobri que, lógico, isso não se enquadra a todos, pelo amor de Deus, tá? Mas a Igreja Católica, ela tem as suas regras, ela tem as suas diretrizes, os seus dogmas. O que eu percebo muitas vezes, e você que está nos acompanhando, você vai entender isso, quando eu quero infringir esses dogmas, essas regras, quando eu sou arrochado, De alguma forma. o que eu faço? Eu saio da igreja e vou para uma outra igreja, E digo, encontrei Jesus encontrei a agora. Cristo. Mas na verdade, não é que você saiu da igreja e encontrou. Você saiu da igreja e encontrou pessoas que são coniventes com o teu erro. Vamos deixar isso muito bem claro. Eu não estou julgando, né? Mas hoje eu percebo muitas pessoas, irmãos próximos nossos, Sim. muitas vezes, né, que faz justamente isso. Porque se depara com uma a igreja, irmãos, a igreja instituição, aonde tem homem, não é fácil. Nós temos padres pecadores, leigos pecadores, bispos pecadores, pastores pecadores. Nós somos feitos de homem, é homem. A igreja homem. são feitas de homens. Não, a igreja é feita de homem. Agora, o que eu sempre digo para as pessoas, que eu acho que é uma coisa que você precisa entender. Eu estou na igreja, amo os meus irmãos de paixão, né? Mas eu estou na igreja, se eu estou aqui hoje, é por causa de Cristo. É Cristo ali, Eucaristia. Nós estamos aqui na capela, Jesus está aqui conosco, né? No sacrário, e eu estou aqui hoje. Tudo que eu faço é baseado nesse Cristo. Se eu tiver um problema com ele, jamais eu deixaria a igreja. Porque o meu foco, a minha fé, ela está baseada no verdadeiro Cristo. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, né, irmãos? Você que está nos acompanhando. Eu estou dando uma pimentada aí porque são situações que a gente vê. Então, às vezes, a pessoa vem aqui, porque, né, vive da fé, vive disso, mas quando arrochado, ou quando Deus ele cobra um pouco mais, uma decisão mais, olha, esse caminho que você está tomando não é o correto, o que eu faço? Eu busco um caminho que seria conivente com os meus pecados. É isso mesmo. E, na verdade, eu acho que a grande colocação é assim, a pessoa assim, eu deixei a igreja, né? Se seu foco não era Jesus, você não deixou a igreja, você nunca esteve na igreja. Essa é a verdade, porque É mais grave. nós somos participantes da comunidade há muitos anos, Ricardo há 20 anos, sei lá, 18 anos na comunidade, eu há 14, vou fazer 15 anos de comunidade. Quantas vezes eu quis sair da comunidade? Eles sabem, são meus irmãos que estão muito próximos. Mas por quê? É que tinha sempre os amigos, os irmãos mais próximos que olhe para Jesus. Você está olhando para o lado errado. Olhe para o Senhor, olhe para a cruz. Aí você percebe que o caminho é Jesus. E te mantém firme no caminho. Que se você olhar para os homens, você vai se decepcionar e você vai errar. E aí depois você, de um aleluia qualquer, agora eu encontrei o Senhor aqui sim, que é o Senhor. E quando nós dizemos a verdadeira paz é Jesus. Né? Mas se eu não olhar para o homem, se eu deixar de olhar para Jesus, aí vai dar errado mesmo. Você desiste, você desanima, você se decepciona, né? Você fica de saco cheio porque é muita dificuldade que acontece. São muitas coisas que acontecem por conta das pessoas. Porque a gente coloca a nossa confiança naquelas pessoas que a gente tem como referência e não a nossa referência deixa de ser muitas vezes Jesus. Padre Pio Deixa de viveu ser isso. Cristo. Exato. Na sua Putz. pele. Né? Ele viveu na carne, Na na carne, pele, diariamente. Diariamente. Então, Ele vivia isso diariamente, e essa questão. ele nunca tirou o foco em Jesus. Porque, na verdade, o foco era Jesus, o foco era aquilo
que foi dado a ele aquele sofrimento, mas era Jesus. Ele via Jesus na carne, diariamente, o sofrimento. Mas ele passava por todos os sofrimentos, porque ele sempre olhava para a cruz. E falando da cruz e falando de tudo isso, eu acho que isso vem também muito a calhar com o nosso tema de hoje, que é o segundo mandamento. O segundo mandamento de hoje, fantástico, né? Porque, e que nos leva a pecar muitas vezes, né? Ah, com certeza. E tem muito a ver mesmo com o que a gente está falando. Exatamente. Então, qual é o segundo mandamento, né? Se você faltou aí na memória, qual é o segundo mandamento? Eu vou ler para você no Catecismo da Igreja. Ele nos coloca assim: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Qualquer dúvida em relação a isso, vá lá em Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, que você acha bem explicadinho a questão dos 10 mandamentos, quando Moisés lá, que as tábuas são gravadas, os 10 mandamentos. Olha lá, Êxodo capítulo 20, tá? Então, perfeito. Então, hoje, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Eu queria colocar no 21:43 do Catecismo, ele diz assim: o nome do Senhor é santo. Eis porque o homem não pode abusar dele, deve guardá-lo na memória num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele, a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Forte, bonito, né? Deve guardá-lo na memória num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele, a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. E a palavra é muito clara também, né? Se você pegar no capítulo 5 de Mateus, né? Nesses capítulos é o sermão da montanha, né? Então ele diz, ó, que ensinamento maravilhoso. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, nem cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então é a palavra, não é? Não é invenção, ninguém inventou, a igreja não inventou. Tem gente pensando, ai meu Deus do céu. Agora eu pergunto. Vai arrochar. Engraçado que nascem umas coisas, nascem uns ditados. Por que nasceu uma coisa que era comum a gente dizer, né? Ai, juro por Deus que não. E é um pecado, na verdade, pelos mandamentos de Deus. Sim. E era uma coisa que comum se costume. dizer, né? Nasceu uma Você jura? Juro por Deus. Juro por Deus. Juro pela minha mãe, né? Então você está comendo um pecado grave, dois, né? Ainda Geralmente mais se for uma geralmente a pessoa diz, tá dando uma mentirinha. Eu juro por Deus, viu? Tem alguma coisa errada aí. Mas geralmente usa esse artifício. Você jura, menino? Jura, menino? Você jura? Judeu tá olhando. Deus tá Deve ter chorando, nascido daí, né? Olha, Deus tá de Deve olho ter em você, nascido daí menino. porque os pais falavam, pô, Deus é... Porque lembra que... É que aí bem era antigo, né? Deus castiga. Deus é aquele que castigava, Deus que tá Vai olhando. falar, você jura, ó, posso morrer, hein? Você jura Nossa, pelo pai? Sabe, sabe o que o meu pai falava que eu via do pai Já dele? escutou isso, né? Sabe o que meu pai... Ó, o pai vai morrer. Não, meu pai falou que eu via do pai dele, do meu avô, falar assim, você vai morrer seco, menino. Aí você jurar por Deus, não, eu juro. Eu juro. Eu confesso. Desculpa, a gente tá rindo, mas é um ensinamento. Você vai morrer Até o seco, Alexandre menino. tá se matando de rir atrás das câmeras. Vai morrer seco. Mas olha como nascem as coisas e a gente não percebe. Que nasce tá a caminhando profanação. errado. E a gente não percebe que está caminhando de uma forma errada. Está nos mandamentos, é o segundo mandamento colocado. Sim. O primeiro é ama teu Deus e não perjure o nome dele, né? Porque a palavra diz o quê? Se ensina ou não? Exatamente. Exato. Então, o que acontece? A gente cai muitas vezes, né? Pra dar, aí a gente volta de novo naquele jeitinho, os jeitinhos. Então, o seu jeitinho no trabalho, o seu jeitinho na escola. A gente nunca entra na opção de falar a verdade. Sempre é o veja bem, né? Isso é uma coisa brasileira. Aqui nós Aqui é muito forte isso, né? Dá um jeitinho, uma mentirinha. Ah, mas foi uma mentirinha básica. Uma mentirinha santa. Ai, juro por Deus que não. Uma Mentira santa. Nossa. Ai, sim. Deixa você chegar no inferno. Sabe o que me veio? Olha que bonito. O demônio fala assim, a sua mentira é santa. E aqui em Mateus ele vai dizer no catecismo que o nome é santo e nós devemos guardá-lo no coração de uma situação, de uma forma, de uma adoração amorosa. Sim. Né? E guardá-lo e usar o nome do Senhor, o nome de Deus, só para glorificar. O L enrola aqui. Né? E louvá-lo em adoração. Aí nós lembra da passagem que Jesus nos diz, tudo que pedir
ao Pai em meu nome, Ele vai dar, Ele vai te conceder. Mas por quê? O nome é santo. Né? E Jesus e Deus é Pai e Filho, mas uma pessoa só na Santíssima Trindade. Sabe uma coisa que eu estava pensando agora? O pior, no caso, né, é para aqueles casos que a gente conhece, né, que são pessoas que são charlatões, né, e que abrem ali uma igreja, vou colocar entre aspas aqui, uma igreja de fundo de quintal, né, e aí usam o nome de Deus para se enriquecer, usam o nome de Deus para enganar as pessoas. Isso é usar o nome de Deus em vão. Isso, né? É usar o nome de Deus em vão. Essa profanação. É muito grave. Porque você está enganando as pessoas. Isso só por isso já é ruim. Sim. Né? É péssimo. Segunda coisa, você está usando o nome de Deus para fazer as coisas. Olha só que coisa grave, gente. Você mexer com a fé das pessoas, né? E o que a gente está falando aqui não é brincadeira, né? Você mexer com a fé das pessoas é uma coisa muito séria. Muito séria. Isso pode trazer muitos problemas. Né? Problemas psicológicos. Psicológicos, financeiros. Familiares. Você pode destruir sua família, dependendo do que for. Né? Pega aí algumas seitas aí, por exemplo, né? que usam o nome de Deus. Né? E aí, por exemplo, tem uma que era lá nos Estados Unidos, que a gente até teve um testemunho, onde a família estava inserida nela, né? E eles eram obrigados a fazer orgias. E isso é em nome de Deus. Né? E até quando eles saíram, eles tiveram muitos problemas, eles tiveram que passar por psicólogos. A filha, no caso do casal, ela queria se matar. Inclusive, por muitos anos. As pessoas matam hoje em nome de Deus. As pessoas matam em nome de Deus. Hoje as pessoas se matam, elas explodem, soltam bombas em nome de Deus. Sim. Deus não aceita isso, então temos que acabar com aquilo. Isso não existe. Exato. Né? Essas coisas que a gente vê no mundo, é usar o nome de Deus em vão. Você está usando meu nome para fazer isso. Eu não mandei você fazer. Eu não mandei você soltar bomba, você matar os outros. E não vamos ser hipócritas, né? No sentido de que, você está falando isso, né? No caso lá, a gente vai lembrar hoje, no caso lá do pessoal lá do Oriente Médio, né? Lá daqueles pedaços ali, né? E aí você fala, mas você está esquecendo que você teve uma época de inquisição dentro da igreja. Não estou esquecendo não. Não estamos esquecendo também disso, porque isso foi um erro. Matavam, né? Em nome de Deus. Exatamente, matavam em nome de Deus, né? E reconhecemos isso, inclusive Papa João Paulo II, né? O cardeal Ratzinger também. Gente, Paulo matava em nome de Deus. Paulo matava em nome de Deus. Então, mas assim, o que eu quero dizer é que, né, mesmo os nossos papas já pediram perdão desde de João Paulo II. Vem pedindo, né? perdão, perdão por esses erros. Muitos, né, papas que participaram dessa Inquisição. Exatamente. E vem naquilo de encontro que eu falei, a igreja é feita de homens. Exatamente. E foi um recomeço, né, na conversa, no diálogo, né, e no respeito para esse mandamento também. É uma coisa importante, né, que a gente tem que frisar muito, gente. A gente brincou um pouco, mas há um grande desrespeito hoje, sim, por Deus. A sociedade, hoje nós temos um Deus relativo, tudo é relativo. Na verdade, exatamente. É uma profanação muito grande. Deus, eu acredito no Deus que me convém. Né? Eu acredito no Deus que me convém. Eu adoro o Deus que me convém. Eu sou amigo daquele Deus, aquele Deus que concorda com as minhas mazelas. Aquele Deus que vai me curar daquela doença, ou vai me tirar daquela situação financeira. Mas Deus não está pelos pecadores. Não, sim, Deus está pelos pecadores, pelos pobres, pelos mais, né? Necessitados, tal. Mas, gente, existe tudo uma regra, existe todo um caminho. Antes, lá existe aquele momento importante que acontecia lá no tempo de Jesus, né? Antes, existia o templo existia um véu, as pessoas não tinham acesso a Deus, não tinham acesso ao templo, não tinham acesso ao altar de Deus, apenas os doutores da lei que entravam faziam só os sacerdotes, né? Quando Jesus morre, que aí tem toda aquela
né, todos os efeitos que aconteceu, terremoto, racha o templo, rasga o véu. Tem até eu até lembro daquela música lá, o véu que separava já não separa mais, né? E a luz apagada agora brilha cada dia. Ou seja, a gente tem um acesso, novamente, nós temos um acesso a Deus. Isso é lindo e maravilhoso, né? É Deus que se coloca ali diante de nós e diz, eis-me aqui. Porém, né, nós, como filhos, sabe aqueles filhos, sabe os nossos filhos abusados? Assim, os nossos filhos não são às vezes abusados? Abusa da autoridade do pai. Isso, exatamente. Abusa da bondade do pai. Nós estamos fazendo isso com Deus. Exatamente. O que me vem na cabeça é isso. Eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama, mas Ele que nos criou, e que existe um véu. A partir desse rompimento do véu, mudou a forma de eu chegar a Deus, mas não mudou o Deus. Sim. É isso que... Mudou a forma de eu... Qual foi o projeto de Deus? Mandar meu filho. Sim. Para sofrer todas as amarguras, vencer a morte, vencer todo o pecado e abrir essa proximidade com Deus, comigo, mas só que eu continuo sendo Deus. E onde isso nos leva hoje ao programa? Né? Nos leva no sentido de que muitas coisas na nossa vida, muitas coisas estão, posso até dizer assim, emperradas, dificuldades, né? Por essa verdadeira falta de respeito com Deus. Porque eu fico imaginando, se eu fico magoado e triste quando meu filho apronta alguma, ou quando eu percebo que ele está me fazendo de bobo, imagine Deus, eu imagino que Deus se sinta também chateado com isso. Sabe, poxa, eu estou aqui para ajudar ele, eu estou aqui para cuidar dele, e ele está me tratando como uma moeda de troca. Eu acho que esse é um dos maiores pecados, sabe? É tratar Deus como moeda de troca. Gente, Deus não é moeda de troca. Deus, Ele é Deus. Você acredite, não acredite, tem ateu, não tem ateu, o mundo foi feito em 7 dias, em 1 bilhão de anos, como é que é lá, o Big Bang, o Big isso, o Big aquilo, não interessa. O que a gente precisa entender é que em tudo isso, existe a existência de Deus. Você acredite, não acredite, você quer, não quer. Tem a mão de Deus no meio das coisas. Tem a mão de Deus nas coisas. Eu não acredito, não tem problema. Isso daí não é qualificação. Quando você morrer, você vai ver Deus. Eu estou tranquilo, porque você vai morrer e você acreditando ou não acreditando, você vai ver Deus. Sabe que... mas eu tô aqui, você está preso. Você está preso. Você está preso aqui há um tempo. De 0 até 60, 70, 80 anos. Não sei até quanto tempo você vai ter de vida aqui. Mas fica tranquilo. E eu falo com muita tranquilidade. Né? Quando a gente morrer, você acreditando ou não acreditando, você vai ver Deus. Então, agora, aí cabe você, né? Agora, se você acredita ou não acredita, aí é outro detalhe. Porém, não faça de Deus uma troca de moeda. No nosso caso, Deus não nos vai dar alguma coisa porque estamos aqui. Não. Não. Nós estamos fazendo porque Deus é Deus. Aliás, gastou uma graninha boa, né? Nós estamos aqui fazendo porque... E outra, hein? Nós estamos fazendo pouco para Deus. Sim. Tudo que Ele nos dá no dia a dia, nós estamos devolvendo muito pouco para o Senhor. Sim. Né? Mas... E nas pequenas coisas. Então tudo. Nas pequenas coisas. Sabe aquele momento que às vezes você está sozinho na rua e lá na frente tem alguém que te olhou, está querendo fazer uma maldade com você e Deus já mandou um anjo ali, ó, vai lá, desvia o caminho, coisa. Sabe, cuida daquele filho. Então, com as pequenas coisas. Sabe quantas coisas Deus nos livrou? Não dá para fazer de Deus uma troca. Eu acho que é um grande pecado. E eu acho que a gente tem que levar hoje, então, eu, você, o Leandro, o Alexandre que está aqui, sabe, olhar para Deus e viver um momento de cura, mas pedindo perdão a Deus. Pedir perdão. É um momento de cura, eu concordo, e que me vem muito forte no coração, são muitos pais que estão nos assistindo, que estão passando por aquele problema dos filhos pré-adolescentes ou adolescentes que profanam o nome de Deus para ir contrário à vontade dos pais, né? Esse Deus que você cultua, esse Deus, sabe isso? Infelizmente, você sabe, se eles continuarem nesse caminho, é um caminho muito grave de pecado. Sim. E que os pais estão rezando muito e não deixam de rezar. Hoje também nós vamos colocar em oração agora nesse momento, né? E esse momento de libertação das mentiras, das profanações, ao nome de Deus. Simplesmente é isso.
É isso. Quantas vezes nós fazemos esse trabalho de troca com Deus? Eu estou dando para Deus, mas eu quero ir de volta. Ou Deus tem que me dar porque eu fiz isso. Deus tem que me dar porque eu vou à missa. Não, isso não existe. Você tem que ir para a missa porque você é grato a Deus. Só é por isso. E ele é o encontro desse Jesus sacramentado, como o Padre Pio disse no início aqui, que é a verdadeira paz, mas porque você vai em busca do Senhor. E Deus é Deus. Você não vai cobrar Deus porque você está fazendo as coisas. Eu não cobro Deus porque eu estou aqui evangelizando ou colocando para você. Você que não segue nenhuma religião e hoje está nos assistindo, sentir forte isso no coração, Deus é Deus. O Deus que te ama, que te formou, o mesmo Deus que me ama e que me gerou desde o início. Então nós pedimos, pela poderosa intercessão de São Padre Pio, que amou a Deus intensamente durante toda a tua vida, nós pedimos a Ti, Padre Pio, intercede por essas famílias, por esses pais que nos assistem nesta noite e que sofrem com tanta transgressões nas suas famílias diante do nome de Deus. Esse nome que é santo, que deveria ser guardado em adoração, uma adoração amorosa. E o nome de Deus é jogado no lixo todos os dias. Nós estamos aqui pedindo por essas pessoas, pedindo pela cura, pedindo pela libertação desses filhos, que hoje profanam tanto o nome do Senhor. Entrega a sua família agora nas mãos do Pai. Entrega a sua família por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São Padre Pio. Entrega os teus filhos agora. Pai, mãe, não desista de rezar, orar pelos teus filhos, que profanam sim o nome do Senhor. Mas é como Jesus dizia, eles não sabem o que fazem. Então reze. Peça nesta noite a graça da libertação dessa profanação. Desperta, povo meu, vai dizer, desperta, Senhor, a minha família. Desperta os meus filhos, desperta meu esposo, minha esposa, para a adoração, Senhor. Desperta, povo meu, pra bem dizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, para o louvor e adoração. Desperta, povo meu, pra bem dizer aquele que é santo. Nós pedimos ao Pai nesta noite a Tua misericórdia. A Tua misericórdia sobre os Teus filhos que usam o Teu nome em vão para ganhar dinheiro, Senhor. Quero restaurar. Nós pedimos o Teu olhar para uma verdadeira conversão dessas pessoas que usam o Teu santo nome, Senhor, para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro fácil, Senhor. Nós estamos pedindo, sim, diante de Ti, diante da cruz de Jesus, a libertação e a conversão desses Teus filhos, Senhor, antes que seja tarde. Precisas confiar em mim. Confie em Deus. Desperta para a adoração, meus filhos. É a palavra do Senhor de hoje. Restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel, meu amado. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar, não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. A imagem que Deus dá vem muito forte, Maurício, Leandro.
Sabe, muitas pessoas contritas agora se colocando prostrada de joelho, pedindo perdão a Deus. Amém. Sabe, pedindo perdão a Deus por tantas vezes que profanou o nome de Deus. Sabe aqueles momentos, naquelas rodinhas de piada? Sim. Sabe, pessoas que lembraram desses momentos. Sabe, a gente recebe às vezes tantas coisas de piadinhas falando de Deus. Deus não pode ser tratado de qualquer jeito. Ele tem um lugar devido dele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E o sentimento, a visão é essa mesmo. Tantas pessoas, sabe, falando para Deus, perdão, Deus, Amém. por ter falado, por ter feito piadas, por ter feito você de moeda de troca. Por não ter acreditado. Por não ter acreditado. E é o que essa música diz: desperta. Desperta, ó Israel. Desperta, amado. E não pense que Deus está te condenando. Não. Deus, Ele está te perdoando, sim. Mas é importante você buscar um sacerdote. Não, É importante buscar a confissão. Sabe? Entregar tudo isso. Falar, olha, está aqui, Deus. é aquela passagem, né, do filho pródigo. Deus sempre está de braços abertos. Sim. Mas É você muito vai lindo. dizer para ele: pequei contra ti, né? Contra todos e contra ti, Senhor. Contra ti. E ele está lá de braços É abertos. isso. É isso. E Deus vai te amar Sempre. sempre. Deus vai cuidar sempre de você. Mais uma vez estamos chegando ao Já final de bom. mais um Orando com o Padre Pio. Foi muito bom estar com vocês aqui. Que realmente durante toda essa semana você possa pensar nisso. Que durante toda a semana você possa pensar nesse Deus que é extremamente apaixonado por você. São Padre Pio, Rogai por nós. estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, boa Tchau, semana. boa noite, até semana que vem. Precisas confiar em mim. Confia em Deus. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Amém.